João, uma seara que a gente até respira fundo para falar é o câncer de ovário, né? Graças a Deus a incidência é baixa. Como que está o diagnóstico disso? Como que está o papel do câncer de ovário aí na incidência dos cânceres das mulheres? Por que que ele é considerado um vilão, tão vilão, nesse sentido? Bom, assim, quando a gente fala de câncer de ovário, na verdade, a gente está falando de vários tipos diferentes de câncer dentro de um mesmo pacote. E às vezes a gente está comparando maçã com laranja, com banana, porque são coisas diferentes, né? Então lá no ovário, diferente do endométrio, do colo do útero, que as células, o tumor quase sempre se origina do mesmo tipo de células, lá no ovário a gente tem células completamente diferentes, né? Então a gente tem no ovário a célula que forma o óvulo e ela pode originar um tipo de tumor. A gente tem a célula que produz o hormônio e ela pode originar um outro tipo de tumor. E a gente tem também no ovário células que não são dele, células que caíram em cima dele de outros lugares e que também podem originar tumor. E como o ovário ele é muito vascularizado, às vezes esses tumores que vieram de fora e que simplesmente estão localizados nele podem crescer muito e até ficarem maiores do que o próprio tumor primário, no caso das metástases, por exemplo. Então, feito essas ressalvas todas, né, porque a gente tem tumores de ovário que são bonzinhos, que as pacientes vão ficar curadas, né, mas tem um subtipo, né, que infelizmente é o mais comum, que é o subtipo seroso, porque as células dele têm essa característica de ser serosa. A gente sabe que ele vem, na verdade, da tuba uterina, né? Então a tuba ela tem as fímbrias, que são como se fossem dedos, né, que tem a função de pegar o óvulo depois da ovulação. E nessas fímbrias é que surge o tumor inicial, o tumor in situ. Aquele tumor que a gente consegue identificar no colo do útero inicial, e no ovário ele não está no ovário, na verdade, ele está na tuba, né? Aquela lesão no endométrio que ainda é bem inicial e já começou a dar uma sangrou e você diagnosticou precoce. No ovário não tem isso, porque ele está lá na tuba. E aí uma vez que ele cresce, cai no ovário, se aproveita Rede, desse vai. ambiente fértil para crescer, ele rapidamente, de um mês para o outro, em 2 meses, se transforma num tumor maligno já avançado, né? Então é por isso que a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce do tumor de ovário, porque o tumor precoce não está nele, está na tuba, né? Uhum. Então aí daí que vem toda essa dificuldade, né? Nós, como ginecologistas, muitas vezes temos por hábito solicitar ultrassom transvaginal, né, de uma forma rotineira, pelo menos anualmente, apesar de epidemiologistas falarem contra isso. Porque no fundo, no fundo, no fundo, muitas vezes não previne nada em termos de mortalidade. É isso mesmo, né, João? Pelo comportamento, pela evolução natural da É. doença. Então, para o câncer de ovário, né, a gente tem um estudo, me fugiu o nome desse estudo agora, mas eu estava no congresso em Liverpool que ele foi apresentado. O nome do autor é Jacobs, é um autor inglês. Então você sabe que o sistema de saúde inglês, o NIH lá, é super é, Bem documentado, né? bem documentado e ele fez um estudo em que ele randomizou as pacientes para fazer um rastreamento para câncer de ovário. Como era o O rastreamento? rastreamento era com ultrassom e CA-125, Que é o marcador tumoral, né? que é o marcador tumoral do câncer de ovário, versus as pacientes que não faziam nada, né? E o que ele viu? Ele não conseguiu, fazendo ultrassom e CA-125, se eu não me engano, que eram de 6 em 6 meses, ele não conseguiu prevenir ou alterar, vamos chamar assim, não vamos chamar de prevenir, vamos dizer assim, alterar o destino dessas pacientes, diminuir a mortalidade, ele não conseguiu, mesmo fazendo ultrassom e CA-125 a cada 6 meses. E além disso, ele submeteu um monte de
pacientes a cirurgias por lesões benignas Os e cistos ovarianos. cistos ovarianos. Então, além de não beneficiar, ele causou um mal, vamos chamar assim, entre aspas. Não com intenção, de forma óbvia, claro, né? claro. Né? E o que ele curiosamente conseguiu foi diagnosticar mais precoce esses tumores mais bonzinhos, ou esses outros tipos. Ele até, para esses tumores, teve um certo impacto. Mas para os tumores malignos, esses mais frequentes, mais agressivos, ele não conseguiu impactar. Né? Então, a gente sabe que, infelizmente, esse não é o caminho. Né? Eu sou da opinião que o ultrassom deveria ser considerado o estetoscópio do ginecologista. Eu acho que o ultrassom ele traz muita informação para a gente. Né? A gente consegue dali tirar muita informação e dar uma sensação para a paciente de que ela está sendo olhada, de que ela está sendo vista. Né? Então eu sou super a favor de que se faça ultrassom, mas a gente tem que entender a nossa limitação. Né? Então, existe essa limitação, infelizmente. Né? Então, mas assim, essa história não é só negativa. Né? Então, o que a gente tem de positivo para o câncer de ovário? A gente tem que a gente pode talvez preveni-lo com a retirada da tuba. Né? Então, para aquelas pacientes que já completaram a sua prole e que serão submetidas a alguma cirurgia, em geral de origem ginecológica, né? Se ela vai, por exemplo, retirar o útero, você pode aproveitar para retirar essa tuba. Né? Ou se ela vai fazer, por exemplo, uma laqueadura, né? Também você pode aproveitar para retirar a tuba e aí nesse grupo de pacientes talvez prevenir.